Vamos ver agora se vai rolar. Vamos ver. Eu dei uma aula inteira. Olha lá, dei uma aula inteira, mas não tem problema, a gente dá outra. Vamos ver se agora vai todo mundo me ouvir, hein? Quem tiver aí, dá um alô pra mim, que eu tô aqui pra dar aula hoje. Vamos ver quem tá aí na área, que hoje eu tô com a minha câmera nova, Logitech, Brio, 4K, câmera é mais poderosa que a minha máquina. Minha placa de vídeo não aguenta 4K. Mas Full HD ela aguenta. Estamos aí em Full HD hoje. É isso aí. Vamos ver quem está vendo a gente lá no Face. Voltei. Alô. Eu voltei, hein? Voltei. E não vou cantar. Eu voltei e não vou cantar. Não adianta que... E agora? Tá melhor? Olha aí, deixa eu editar isso aqui, ó. Essa deu ruim. Essa deu ruim. Essa, o áudio deu ruim. Assiste a próxima. Pronto, salva isso, vamos lá. E aí? E agora, estão me ouvindo? Agora tá todo mundo me ouvindo ou não? Vamos ver se está todo mundo me ouvindo. Eu sei que eu estou ao vivo, quero ver se tem alguém me vendo, vamos ver. Vamos ver agora. Agora sim eu tô vendo a Nancy. Agora eu entendi tudo. Essa câmera nova tá me dando um tremendo sufoco, Nancy, mas eu consegui. Legal. Mas esse foi um teste mesmo, né? Eu vou falar rapidamente também aqui, eu já estava dando uma aula longa, mudo. Estava dando uma aula longa, mudinho, não adiantava nada. Eu vou falar rapidamente aqui as coisas que eu estava falando, só que vou tentar ser mais sintético só, né? Acho que muitos de vocês conhecem essa tela, uma tela, na verdade nem é essa, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. É uma outra tela, peraí. É uma outra tela. Esta aqui que vocês conhecem, essa maravilha aqui, ó, do Van Gogh, né? Todo mundo conhece, obviamente, esse trabalho, é um trabalho estupendo. Vincent Van Gogh, Noite Estrelada, né? Esse trabalho ele foi pintado em 1889, tá? Foi pintado pelo Van Gogh. Ele estava no asilo, né? Um sanatório, asilo, em Saint-Rémy, né? Na cidade de Saint-Rémy,
mais precisamente na Provence, Saint-Rémy de Provence. E é importante a gente salientar que muita gente fala que esse trabalho é um trabalho do Van Gogh, a loucura do Van Gogh, que ele era uma pessoa, um demente, enlouquecido. Criou-se essa mística em torno do Van Gogh. Pois bem, Van Gogh era uma pessoa, talvez com algum desequilíbrio, a gente não sabe, ninguém pode falar isso, porque não conheceu, não tem ele era um cara que certamente tinha muita força, né? Muita expressividade, e tinha um foco muito grande a partir de certo momento. Ele começou a vida dele na dúvida se ele ia ser realmente artista, não tinha certeza. A arte foi entrando na vida dele como uma maneira dele escoar essa criatividade dele, né? Mas Van Gogh era um sujeito muito obstinado. Alguns episódios relacionados à bebida e também à vida dele, né, levaram a que pessoas achassem que ele era um louco, um demente. E depois essa coisa da orelha, de cortar a orelha e tudo, isso tudo causou realmente nele, por parte das pessoas, uma imagem de que era um louco. Mas Van Gogh não era um louco, tá? Ele não era um louco, ele era um cara que tinha uma clareza muito grande sobre o que ele queria. Ele analisava muito. Sugiro que leiam Cartas a Theo, que são as cartas belíssimas, poéticas, maravilhosas que ele escreveu para o irmão, que era quem financiava a obra dele toda, mandava tinta, mandava tela, mandava material, né? E Van Gogh, a gente vê isso aí, é a fase final dele, né? Um pouco antes da morte dele, onde ele simplesmente está num ápice de expressividade, de expressão. Essa tela aí, ela foi estudada antes de ser pintada. Ele não saía pintando assim, às vezes saía, às vezes não saía. De maneira geral, nessa fase, ele estudava antes, fazia anotações. Ele usava um junco chamado cálamo, onde ele cortava em diagonal esse junco, fazia um talhozinho na ponta, depois um talho de 90 graus com a ponta, e com isso ele fazia uma espécie de um bico de pena feito de cálamo. E aí ele trabalhou isso aqui, ó. Esse estudo é o estudo preliminar para a Noite Estrelada. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o artista, ele não necessariamente faz isso aí pensando, vou fazer uma tela. Ele faz uma composição. Se a composição fica legal, ele parte para a tela, né? E aí eu estou falando, não todo artista, certo? Por exemplo, Monet tinha outras práticas. A Monet pegava a tela, olhava para a igreja e pintava a igreja na hora. Aí depois mudava o sol, mudava a luz, e no mesmo ângulo pintava outra igreja, da mesma igreja. Van Gogh não. Van Gogh, nessa fase em específica, ele tinha que fazer anotações porque ele estava preso, isolado, num asilo, num sanatório, né? E essa é uma anotação, vamos dizer assim, que ele fez, belíssima por sinal, onde ele mostra aí uma habilidade de composição incrível. E eu gosto muito do trabalho dele assim, com o nanquim, essas aguadas, enfim, essa tonalidade meio sépia, né, que ele coloca. Talvez já esteja sépia até por causa do tempo, enfim, amarelado, amarelecido, né? O fato é que ele cria essas nuances, mas ele, principalmente esse estudo, permite que a gente possa ver muito da linguagem do Van Gogh e da estruturação da composição dele. Como é que ele estrutura o quadro, né? O quadro que eu chamo é o plano pictórico. Ele tinha um papel branco antes disso. E ele foi construindo. Como é que ele construiu isso daí? A despeito dessas interpretações místicas e todas que existem, tem gente que fala, por exemplo, que essa tela, que é a tela que a gente conhece, né,
ela tem 11 estrelas, porque tem uma referência bíblica. E Van Gogh, gente, Van Gogh não é ele era místico, tudo bem, ele era um cara que realmente tinha essa, vamos dizer assim, essa ligação com o misticismo, com a belíssima tela, né? Tinha realmente essa ligação, mas ele não tinha absolutamente a intenção de fazer uma divulgação da religiosidade ou algo do tipo, nada disso. Ele aqui está trabalhando realmente a composição e a pintura. Talvez a religião dele fosse a pintura. Eu poderia talvez afirmar isso. Pois bem, com isso aqui, com esse trabalho aí, a gente consegue visualizar melhor ainda as tensões, os movimentos, as dinâmicas, a composição da obra dele. Fantástica, né? Então a gente pode vir aqui, eu vou fazer algumas marcações básicas para a gente entender um pouco sobre o trabalho dele, ok? Primeiramente, a coisa que salta na frente, literalmente, é o cipreste, né? A gente pode ver esse movimento aqui, eu estou fazendo uma marcação bem veloz para a gente entender, né, o que acontece aqui com o cipreste, ó. Inclusive tem essas subidinhas aqui, né? Mas o cipreste está aqui, ó. Olha só, e vem até aqui. Esse é o primeiro movimento que está na nossa frente no primeiro plano. Ele divide a tela praticamente, né, poderia se dizer dessa maneira, em duas partes, sendo que uma tem 2/3 praticamente e outra tem 1/3. Esse terço aqui é 1/3, e aqui são 2/3. Eu poderia dizer isso, tá? Ok. Essa divisão é totalmente intuitiva, ele não calculou isso, tá? Ele apenas vai e compõe. Pode ser que ele tenha visto essa cena, ainda que muita gente do quarto onde ele ficou olhou e viu que essa cidadezinha não existia. Essa cidadezinha que tem aqui embaixo, essa pequena cidadezinha aqui, ela não existia. Ok? Muito bem. Deixa eu só resolver aqui uma coisinha. Vamos lá. Muito bem. Aqui, ó. Essa cidadezinha aqui, ó, ela toda não existia na época que ele fez isso aí. O fato é que ele compôs com esse cipreste no primeiro plano. E ele, por trás, definiu uma diagonal por trás do cipreste. Passa por trás e vem ondulatoriamente, né, subindo, sinuosa e sensual, eu poderia dizer. Mais que sensual, vigorosa. Ok. Temos aqui então um movimento vertical e um movimento diagonal horizontal, vamos dizer assim. Que é um diagonal quase horizontal, crescendo de leve, né? O próximo elemento formal que Van Gogh coloca, ele salta aos nossos olhos, é a Lua, né? É inevitável que a gente veja a Lua aqui, né? Claramente a Lua, ela se coloca aqui em contraposição ao cipreste. Então é como se a gente tivesse uma conversa Lua-cipreste, como se eles conversassem, né? É um diálogo formal, existe isso, tá? Existe essa relação, há um espaço, há uma distância calculada pela intuição do Van Gogh e que cria essa atração, esse jogo de atração. É uma atração, tensão, magnetismo, equilíbrio, tá? No meio de tudo isso, né, a gente tem um céu com tensões e movimentos que o Van Gogh faz com maestria. É a linguagem, é um dos elementos principais dele, são esses tracejados. Mas esses tracejados, eles obedecem fluxos, né? Então você tem aqui um fluxo que começa aqui em cima
na parte superior do quadro. Feigl diria que é a entrada do quadro, a parte superior esquerda, e ele onduladamente vai descendo em curvas e volutas. Olha só, aqui também tem esse movimento aqui, e aqui ele se movimenta. Então ele vem para cá, se movimenta, vem para cá, se movimenta, e de repente, se você observar com bastante acuidade, você vai perceber que os movimentos verticais que estão em primeiro plano, no caso o cipreste, o movimento principal é uma seta quase para cima, ele se repete aqui atrás. Eu vou apagar isso aqui, só para a gente ver melhor aqui essa parte, ó. Eles se repetem aqui. Inclusive, eu vou fazer um detalhe aqui que vocês vão ficar... Olha aqui, a gente tem essa ponta desse campanário aqui, dessa igrejinha. É uma igrejinha que tinha. E a gente tem mais movimentos, que são movimentos de chaminés, que são primos do cipreste. Não sei se dá para perceber isso. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui, esse aqui vem até aqui, ó. Percebe aqui nesse ínterim uma indicação de perspectivação muito sutil, mas tem. Ele cria esses movimentos de profundidade, perspectivação, superposição de planos e mais. Quando ele faz essa rima visual entre os movimentos das fumaças ou em formas de ciprestes, são formas primas, né, irmãs desse cipreste, ele conecta isso aqui nas volutas. Ele conecta o movimento que está aqui, que é um movimento de nuvens, de céu, de energias escondidas. Ele conecta formalmente isso na Terra. Ele faz a conexão. Quando ele fecha isso, ele cria um poder muito grande, uma energia muito grande. Ele fecha o circuito, né? Então isso aqui vibra de uma maneira única. Aparentemente estáticas, porém vibrando e mandando essa energia com esse halo aqui, estão os astros. E os astros, a gente pode ver isso aqui num zoom. Olha aqui isso aqui. Os astros, eles estão, veja bem, conectados com uma espécie de um pequeno degradê de traços, de tonalidades. Ele faz um traço bem aguadinho aqui, vai escurecendo e faz traços fortes aqui, ou seja, ele cria o volume, a luminosidade, aí quase como talvez eu crie um neologismo aqui, uma esfericidade, não sei se uma palavra é estranha, mas a ideia de ser esfera, né? No plano, tá? É no plano, mas ele cria, ele dá esse movimento, porque vibra, porque é movimento, né? Isso ele realmente tem essa maestria, o Van Gogh. Ele faz isso em todos. Aqui ele faz também, aqui ele faz também aqui nessa, ele faz em todas, ó, aqui. Não tem esse negócio de, mas Van Gogh, astronomicamente, os cientistas verificaram que a Lua não era uma Lua, era uma minguante, sei lá o que das quantas. Gente, não interessa se a Lua era assim ou assada. Inclusive parece que esse quadro foi pintado em várias sessões. Aí eu falo desse aqui, tá? Não foi em uma sessão que ele pintou o quadro. Então o quadro não representa uma lua exatamente específica de um dia, uma noite. O quadro representa muito mais que isso tudo. Ele, Van Gogh, não se agradou dessa tela. Ele, inclusive, dizia que naquela fase, daquelas pinturas que ele tinha feito,
algumas poucas, tinha um campo de trigo, uma montanha, um pomar, uma coisa assim, que ele tinha se agradado. Mas o resto não interessava muito a ele. Isso ele fala numa carta para o Theo, para o irmão dele. Dentro desse resto, tá aí, ó. A Noite Estrelada faz parte do resto do Van Gogh, né? Às vezes a gente acha que um quadro determinado que a gente gosta é o quadro mais interessante, mas de fato, de repente, nem é. A gente não tem essa dimensão, né? Ele gostou, ele aprovou, é claro, ele pintou isso aí, né? E a gente sabe que esse quadro é uma obra de arte icônica, né, da arte moderna, da arte atual, né, contemporânea, moderna, né, eu poderia dizer moderna, não diria contemporânea. Ele é um quadro do século XIX, 1889, mas que é um quadro fundamental. Ele é fundamental porque nele se discutem muitas questões. Por exemplo, algumas questões relacionadas ao abstracionismo. Ele reclamava de Gauguin. Ele dizia que ele tinha morado com Gauguin por 9 semanas, né, no outono e no inverno do ano anterior, de 1988. E que ele, o Gauguin meio que estimulava ele não é na utilização, em performar a abstração, em usar a abstração. E ele, numa carta que ele escreve, ele fala disso, uma carta para um outro artista, Émile Bernard, se não me engano. Ele fala que isso era um delírio, que ele não, porque o Gauguin é simbolista, é outra onda. O Gauguin ele via o trabalho dele de outra maneira e queria que o Van Gogh embarcasse, né? E o Van Gogh queria outra coisa, queria fazer uma arte voltada para a paisagem. Ele queria olhar aquela paisagem e transmutar aquilo no que ele sentia, na expressão que vinha de dentro dele. Por isso ele foi um pré-expressionista, vamos dizer assim. Ele foi o divisor de águas que levou para o expressionismo. Mas ele queria ver a paisagem, né? A prova que ele queria ver está aí nesse quadro. E no trabalho que ele faz, quando ele pega isso aqui, né, e estuda a paisagem. Ele ficava preso, ele ficava uma janela com barras de ferro, ele não podia sair, né, estava no asilo de Saint-Rémy. Mas ele, mesmo estando no asilo, ele olhava pelos buraquinhos e quando tinha passeio ele ia e anotava. Ele estava isolado naquele asilo porque tinha muito pouca gente, ele tinha um andar de baixo inteiro, ele transformou aquilo tudo num ateliê, né, imenso, não tinha ninguém no primeiro andar, parece, e nesse ateliê ele desenvolveu A Noite Estrelada e muitas outras obras maravilhosas, né. Hoje a gente está analisando aqui a Starry Night, A Noite Estrelada, né, como é que foi construído esse trabalho, de que maneira ele concebeu essa ideia, né? Era assim, estava isolado, né? Já tinha ocorrido o episódio da orelha, onde ele arrancou um pedaço do lobo da orelha, e enfim, situações que ele viveu e que muita gente considera que ele é um louco, e ele só pintou isso porque ele era um louco. A loucura e a arte, elas podem até se tangenciar em certo ponto, porém elas não são condição nenhuma nem outra para que ocorra. Nem o artista tem que ser louco, nem o louco vai ser artista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a arte é um caminho possível para quem tem traumas, dificuldades, situações dramáticas de vida. Muitas vezes a arte ela permite que você subjetivamente consiga escoar, né? E aí se cria essa situação de que muitas vezes os artistas são loucos e não são, né? Eu posso claramente, certamente afirmar, e eu não tenho medo nenhum de falar isso, que esse desenho do Van Gogh, ele existe não pela loucura dele, mas pela sensibilidade, pela expressividade dele, pelo trabalho dele. Quem acompanha a carreira dele como um todo sabe bem como é que ele começa, como é que ele se desenvolve
como é que ele chega nesse ápice, que esse aí é um dos trabalhos realmente ápices dele. Eu considero, inclusive, quando você vê a Noite Estrelada assim, é de uma beleza estupenda, realmente. É um quadro que te toma os empastos, né? Olha só, ele usa muitas camadas de... Vou tentar dar um zoom maiorzinho aqui, vai ficar um pouco... A qualidade não é tão alta, mas você vê os empastos, você vê as quantidades de tinta que ele usa para fazer. Até que não tem tanto empasto, é só nessa lua que tem, com certeza. Aqui, ó. Ele cobre aqui com essa tinta. Veja aqui como ele faz essa passagem. Ele usa o amarelo de cádmio, não um amarelo puro, para fazer a lua. Ele usa um amarelo pálido, né, pale yellow, misturado com um verde, onde ele faz a passagem com esse verde muito claro com branco. Esse verde aí é um verde misturado com branco. Ele é quase o amarelo, mas ele é numa tonalidade esverdeada, que ele faz com esse verde, ele faz a passagem para o azul claro. Do azul claro ele mescla e vai chegar no azul escuro, intercalado com azul claro, né? Nesse momento aqui é um momento muito luminoso do quadro, então ele não corre risco de escurecer ou criar um contraste grande. Ele quer luz aqui, e ele coloca pequenos detalhes de escuros entre cada um dos astros, né? Você vê que aqui ele coloca uma luz aqui, que ele está indicando que tem uma outra estrela aqui, né? E a gente não vê, né? Esses são os movimentos, essas são as dinâmicas do quadro, que eu acho estupendo. Eu não imagino, acho fantástico. Outro detalhe muito importante, fundamental nesse quadro, o contorno, que faz parte da linguagem do Van Gogh. Ele contorna e ele assume isso como sendo uma influência da chamada japonaserie, que são as gravuras japonesas que viraram a febre no final do século XIX. Ou seja, a importância da arte oriental, né, no caso do Van Gogh japonesa, influenciando uma arte europeia, né, o que transforma, né, a pintura do Van Gogh. Muito do que transforma essa pintura vem da arte, enfim, das representações artísticas japonesas. Eu cheguei a comentar aqui, eu não sei se como a outra live caiu, eu não sei se foi nessa ou na outra, que eu dei agora há pouco. Alguns cientistas, astrônomos, falam que Van Gogh teria errado porque botou essa lua amarela, que a lua estaria cheia ou algo assim, ou enfim, algo assim. Van Gogh não se preocupava com isso. Eu falei, foi nessa mesmo. Van Gogh não se preocupava com isso. O que eu não falei foi o seguinte: alguns outros cientistas falavam que dizem que essa estrela aqui é a estrela d'alva, por isso que ela tem essa cor branca em volta, luminosa, que as outras não têm, que ela estava muito forte no céu, era o ápice dela num determinado dia, determinada época. Enfim, independente dessas considerações, esses achismos, o que importa mesmo está aqui, nessa composição, nesse trabalho, né, que é um trabalho realmente fantástico, que começou aqui, no desenho, né. Ele estava nessa fase desenhando antes de trabalhar a pintura. Primeiro ele desenhava, e se ele gostasse, ele partia para a pintura. Vale aqui um comentário também, ainda em termos de composição, desse outro movimento paralelo sutil aqui por trás, com pequenos tracinhos que ele faz sutilmente. Olha aqui, ó. Vem por aqui, ondulando também, paralelo ao movimento das montanhas que vem aqui, né? Esse detalhe sutil aqui, ele é todo feito com um padrão, um patternzinho, só de pequenas linhazinhas organizadas, bem organizadas, tracejadas, paralelas, feitas à mão, com movimento. Olha aqui, ó. A gente vê bem o traço dele, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor.
Olha aqui o tracinho dele. Bem sutil, ele vem fazendo traço a traço, criando com isso um padrão sombreado, né? Que a gente, quando vê assim, a gente entende, né? Olha aqui. E isso ele faz aqui também. Aqui em cima ele faz do mesmo jeito. Só que aqui, você pode perceber que, por exemplo, ele faz uma marcação aqui em cima. Tô mostrando aqui em cima, tá? Olha aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Ele faz uma marcação forte aqui, outra marcação menos forte, um pouco menos. E aí faz uma coisa meio rabiscada de qualquer jeito. Você vê que isso aqui, ele fez uma sequência, ó. Aqui, fez essa sequência de traços fortes aqui e continua aqui, ó. Aqui também, ó. E aqui também. Essa foi a mesma pincelada, olha aqui, ó. Com o mesmo cálamo que ele usou, a mesma bico, né, não é bico de pena, na verdade, né? Bico de cálamo. Olha aqui, você vê bem o movimento aqui, ó. Os movimentos são todos aqui. Ele faz usando um bico, depois ele faz com bicos mais sutis, mais leves, aqui embaixo, e vai fazendo os movimentos os mais fininhos, os mais grossos, mais fortes, aliviando a mão aqui e acolá. Ainda para encerrar, eu queria mostrar esses movimentos aqui, que são quase... na outra live que deu problema, eu falei isso, ó, são quase movimentos de cabelos. Olha só. Ele desenha isso aqui como se fosse um cabelo humano mesmo, um cabelo longo, ondulado. Você percebe a fluidez do movimento? Olha aqui, ó. Olha que beleza esse movimento aqui, ó. Ele faz... Olha, veja como isso aqui não se parece com cabelo. Quando você faz assim, ó, você está sombreando um cabelo, ó. Na verdade, você está estabelecendo o que? O brilho, o movimento de brilho do cabelo. Se eu tirar... Olha aqui. É um movimento fantástico, né? Esse movimento que ele coloca aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Eu vou tirar o fundo, olha aqui. Como desenhar um cabelo é exatamente desse jeito, né? É assim que você desenha um cabelo liso, claro. Tem que ser um cabelo, é um tipo de cabelo, né? Olha aqui, olha aqui. Ele estava querendo buscar o quê? A representação do volume, do movimento, na verdade, os reflexos, né? Quando ele faz isso, ele busca, na verdade, criar essas tensões sutis que geram movimento, tá? Bom, esse foi o quadro da noite de hoje, noite estrelada. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Foi uma apresentação mais rápida, porém que apresenta legal, acho, o quadro A Noite Estrelada do Van Gogh, no contexto onde ele foi pensado e criado. Quem quiser saber mais sobre Van Gogh, consulta o livro Cartas a Tel, um livro maravilhoso, vale a pena. Eu já li esse livro, fantástico, um livro lindo, emocionante, mostra a relação dele com o irmão, mostra como o irmão foi cuidadoso com ele, ele que tinha essa sensibilidade aflorada e maravilhosa. Aqui a gente não falou muito das cores, falamos mais da composição em si. Na verdade, ele tem uma paleta toda feita de azuis, amarelos e verdes, né? Com pequenos detalhes em amarelos também aqui embaixo, e nuances com branco sempre, né? O azul, o amarelo e o verde misturados ao branco, e um contorno mais forte, que eu não posso nem dizer que seja preto, talvez seja um azul mais escuro, né? Um azul ultramarino, com certeza. Esse aqui é um azul ultramarino, olha a cor, a gente vê bem que é ultramarino, né? Aqui talvez seja um azul mais puro, menos diluído, e aqui ele está um pouco mais diluído na linhaça, no óleo de linhaça, ou na telebentina. Acredito que seja mais no óleo de linhaça, pelo tipo de cor não muito opaca. A telebentina ela cria mais luminosidade. Veja como ele aqui, mesmo pintando e empastando, a gente observa pequenas, entre aspas, tá? Quando eu falo assim, falhas, são buraquinhos brancos
que ele assume esses buraquinhos na linguagem dele, né? Olha que beleza esse azul, olha, nossa, maravilhoso. Um verde oliva aqui, enfim, algumas variações sempre com branco. A gente pode ver os detalhes aqui. Olha só os padrões, os patterns dele, né? Que ele faz curvilíneos, vírgulas, né? Ele faz várias vírgulas, né? Ele faz essa vírgula no verde, faz com o branco também misturado ao verde, depois ele fecha com o padrão com as curvas em preto, né? Uma cor bem escura, um verde escuro, enfim. Basicamente é isso. Ok, então, gente, Maitê, Nancy, Ana Cecília, vai ficar disponível esse material. Acho que vocês vão curtir, ver com calma depois, analisarem aí o material. Acho que vai valer a pena. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Que bom que vocês gostaram, tá vendo aí? Eu vou ficar por aqui e vocês fiquem fiquem atentos que eu vou passar sempre a fazer esse tipo de conteúdo, seja com análise de quadros, seja com análise de histórias de artistas, seja com análise de movimentos famosos, importantes, né, na pintura, na arte, tá? Isso desde a pintura rupestre até os dias de hoje. A ideia é essa, eu vou começar a mergulhar mais ainda, e esse material é material que vai ficar para quem quiser, tá? Não é aquele que eu faço nas terças. Para quem quiser participar, tem que se inscrever no link, no ateliêemcasa.com.br. Esse aqui não, esse aqui é só, tá na hora, tá na live, é só assistir, tá bom? Vou ficar por aqui, vou deixar vocês com essa vilinha, vou até botar num ângulo mais simpático ainda. Olha aqui, ó, a igrejinha. Deixa eu botar um pouco menor aqui para vocês terminarem dentro da vila da noite estrelada. É isso aí, gente. Valeu! Gostaram da câmera? Ficou boa? Ficou qualidade boa? É isso aí. Meu cordial boa noite para vocês e até a próxima.